Hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição da filha de Jairo, e o nosso texto base é Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Em toda a escritura, nós somos ensinados a confiar em Deus e esperar nele. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel, ele cumpre todas as suas promessas, ele é verdadeiro e, acima de tudo, ele nos ama de uma forma única. Ninguém nos ama como ele. O amor de Deus é um amor que foi provado através do seu Filho, Jesus. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus prova o seu amor para conosco. A Bíblia diz, o evangelista João, naquele texto que é bem conhecido por todos nós, João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa expressão de tal maneira nos faz entender que o amor de Deus por nós é algo muito grandioso. Então, Deus é fiel às suas promessas, ele é verdadeiro, ele é justo e, acima de tudo, ele é amor. Acima de tudo, ele nos ama apesar de quem somos, apesar das nossas falhas, dos nossos limites, apesar de muitas vezes fazermos aquilo que desagrada ao nosso Deus. Apesar de sabermos de tudo isso, nós cristãos muitas vezes, em alguns momentos difíceis da vida, nos momentos que passamos por tribulações, tristezas, perdas, angústias, porque não estamos isentos de nada disso, somos tentados a desviar os olhos dessas verdades e termos a nossa fé enfraquecida. O temor cresce em nossa alma a ponto de nos fazer perder o foco. Em vez de confiar em Jesus, estremecemos sem esperança. Nesses momentos, o que devemos fazer? Qual é a solução? Quando parece que a nossa fé vacila, quando a gente deixa de olhar para as verdades da Bíblia, qual deve ser a nossa postura? Jairo tem muito a nos ensinar. O relato que nós vamos ler em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43, tem algo a nos dizer sobre isso. Porque Jairo viveu momentos de intensa luta de fé. Foi um momento curto, mas eu tenho certeza que Jairo viveu uma prova à sua fé. E nós também podemos ser provados. Todos nós cristãos. Ainda aqueles que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, ou que se acham muito espirituais, que têm várias experiências com Deus, que até se coloca diante de Deus, nas mãos de Deus, digamos assim. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar,
Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A nossa lição se desenvolve em 2 pontos apenas. O primeiro é uma filha única e o segundo, menina, levante-se. Um homem chamado Jairo vivia na cidade de Cafarnaum, onde servia como chefe da sinagoga local. Naquela época, os judeus, eles adoravam a Deus em sinagogas. As sinagogas eram pequenos templos que existiam geralmente nas cidades mais importantes. Cafarnaum era uma dessas cidades que tinha uma sinagoga. Nem todos os lugares tinham, mas as cidadezinhas mais importantes ali de Israel tinha essas sinagogas que funcionavam tanto para adoração a Deus, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, que era lida, né? Como também servia como uma escola para as crianças. Então, as crianças aprendiam a ler também na sinagoga. E, geralmente, essas crianças aprendiam a ler textos da Torá, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama também de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Os livros que, segundo os estudiosos, e também, segundo todos os rabinos, todas as autoridades judaicas, são de autoria de Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio eram lidos pelas crianças ali nas sinagogas e elas aprendiam a ler, né? Elas já memorizavam desde cedo os textos da palavra de Deus.
E assim deve ser hoje também. Essa preocupação deve ter também nos pais cristãos, de levar os seus filhos a conhecerem a palavra de Deus. Os nossos filhos são muito bombardeados hoje por muito conhecimento secular, mas pouco conhece geralmente da palavra de Deus. E isso, antes de ser responsabilidade do professor da escola bíblica, é responsabilidade de cada pai, de cada mãe, levar o seu filho a diariamente ter uma experiência com a palavra de Deus. Então, Jairo era o chefe da sinagoga. Cada sinagoga tinha um chefe, que era como se fosse o administrador da sinagoga. Era o responsável pela essa parte administrativa da sinagoga. Jairo era chefe da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante, uma cidade que ficava à beira do Mar da Galileia, e onde Jesus passou uma parte do seu ministério. Ele chegou a morar em Cafarnaum. E dali ele saía para o seu trabalho evangelístico nas demais cidades e aldeias da Palestina. Então, esse chefe da sinagoga de Cafarnaum, ele foi procurar Jesus, porque a sua filhinha estava muito doente, quase à morte. Por muitos anos, ele e sua esposa haviam enfrentado a perspectiva de não ter filhos, até ficarem felizes pelo nascimento de sua filha única. Porém, depois de 12 anos de felicidade no pequeno círculo familiar, a filha deles ficou muito doente. A ajuda médica ou era inadequada ou não estava disponível. Nós sabemos que nesse período não tinha hospitais. Os hospitais surgiram depois. Era muito difícil o médico. E a ciência não estava desenvolvida como está hoje. Então, a gente não sabe exatamente qual era a doença dessa garota. Mas era uma doença grave, muito grave. E Jairo sabia disso. Ela estava quase morrendo. E Jairo foi procurar Jesus como último recurso para encontrar ajuda para ela. Sua fé era forte, pois, mesmo quando sabia em seu coração que sua filha poderia morrer repentinamente, ele confiava que Jesus atenderia ao seu pedido, o acompanharia até sua casa e a traria de volta à vida. Nós não sabemos também, porque a Bíblia não diz, nenhum evangelista fala sobre a experiência de fé de Jairo. Quais outras ocasiões Jairo teve com Jesus? As oportunidades também de ver Jesus operando milagres. Nós não sabemos nada a respeito de Jairo, a não ser desse momento aqui. Mas como Jesus operou muito em Cafarnaum, ele morou na cidade de Cafarnaum, certamente Jairo teve a oportunidade de encontrar com Jesus outras vezes, até mesmo na sinagoga, porque Jesus frequentava as sinagogas como um bom judeu, né? Ele frequentava as sinagogas, lia a palavra de Deus, inclusive dentro da sinagoga, como nós temos relatos nos evangelhos. Então, Jairo certamente ouviu o evangelho a partir de Jesus. E nós sabemos que evangelho significa boas novas. Jesus veio trazer as boas novas para esse mundo. O que os judeus conheciam, judeus como Jairo conhecia, era o Antigo Testamento. Alguns livros do Antigo Testamento. Mas Jesus veio trazer para os judeus e para os gentios a boa nova de que as obras, as boas ações, o cumprir os mandamentos de Deus não foram suficientes para a salvação do homem. Porque apesar de Deus ter dado uma lei perfeita, os 10 mandamentos para os homens, infelizmente a humanidade, porque
tem a semente do pecado dentro do coração, não conseguiu cumprir 100% os mandamentos de Deus. Portanto, através da lei de Deus, nenhum ser humano poderia ser aceito por Deus para a sua salvação. Nenhum ser humano conseguia a vida eterna a partir do cumprir os mandamentos. Porque por mais que tentemos cumprir os mandamentos, sempre vamos pecar. Sempre vamos errar em alguma coisa. Porque a semente do pecado, a partir de Adão, já nasce no coração do homem. Mas Jesus veio trazer uma boa nova, uma boa notícia. Isso que é evangelho. A palavra evangelho significa isso. Ele veio trazer a notícia de que, apesar de não conseguirmos alcançar a nossa salvação, a vida eterna, a partir dos nossos méritos, Deus planejou uma outra maneira de sermos salvos. E Ele mandou o caminho para a nossa salvação. E o caminho foi o seu próprio Filho. Ele saiu do céu e veio a esse mundo como caminho de volta para Deus, como o único caminho para a salvação do homem, da humanidade, do homem, da mulher, de todos. E ele veio como o único caminho, morreu pelos nossos pecados na cruz para expiar, para nos perdoar, para pagar o preço dos nossos erros, por causa dos nossos erros, ele tomou sobre si o nosso castigo. Ele foi castigado no nosso lugar. Assim como os animais antigamente eram levados para o templo em Jerusalém para serem mortos, e assim o pecado do povo ser coberto, Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, dado por Deus, para de uma vez por todas, porque ele não morre a cada ano. Ele morreu uma vez, e a sua morte uma vez na cruz é suficiente para o perdão de todo aquele que nele crê, como um único e suficiente Salvador. Então Jesus veio trazer essa notícia, que nós não precisamos mais temer a morte física, porque através dele, da sua vinda, da sua morte na cruz, nós recebemos de Deus o maior presente que ele poderia nos dar, porque nos ama. A vida eterna através do seu Filho. Precisamos apenas crer no Filho de Deus. Nos voltar para Deus arrependidos e temos dele o perdão. Então, Jesus veio trazer essa boa notícia. E certamente Jairo ouviu isso muitas vezes de Jesus. E ele não só ouviu essa boa nova, mas ele viu Jesus operando milagres em Cafarnaum e nos arredores. E nós temos visto os milagres aqui que Jesus operou, e foram muitos milagres. Ele levantou paralíticos, ele curou pessoas de doenças gravíssimas. Ele ressuscitou mortos. Jairo sabia que ele poderia fazer isso pela sua filhinha, sua única filha. Imagine o quanto que essa menina era amada por esse pai. Ele saiu de casa correndo e foi até o porto, onde ele ficou sabendo que Jesus estava a bordo de um barco de pesca e poderia voltar à praia a qualquer momento. Contudo, cada minuto era precioso para o pai dessa criança que estava morrendo. Então ele viu o barco de pesca chegar e Jesus desembarcar. Ele correu para Jesus. Ele implorou, ajoelhado, que fosse até a sua casa imediatamente para restaurar a saúde de sua filha e salvá-la de morte iminente. O chefe da sinagoga confiava em Jesus para curar sua preciosa filha, mas a sua fé foi duramente testada. Quando Jesus começou a acompanhar aquele homem até sua casa, ele foi parado por uma mulher que tinha estado doente por 12 anos com hemorragia. Quando Jesus ouve o pedido de Jairo, Jesus não reluta. Ele prontamente
resolve ir até a casa de Jairo para curar sua filha. Mas quando Jesus anda em direção à casa de Jairo com ele, uma mulher toca nas vestes de Jesus. Tinha uma multidão ali. Não era só Jairo que estava esperando Jesus voltar, não. Muita gente estava esperando, com muitos problemas que só Jesus poderia resolver. E todos estavam ali naquela expectativa. E aquela mulher tinha 12 anos com hemorragia. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos para resolver seu problema e não teve solução. Certamente estava enfraquecida, porque uma pessoa que tem uma hemorragia durante tanto tempo desenvolve logo anemia. Essa mulher certamente estava muito fraca, talvez quase à morte, como a filha de Jairo, mas ela teve força suficiente. E mais do que isso, fé, para tocar nas vestes de Jesus, porque assim como Jairo, ela sabia que se tocasse nele, ela receberia a cura da sua hemorragia, e ela aproveita aquela oportunidade e toca. E Jesus para, pensa em o coração de Jairo, quando viu Jesus parando, porque ele sabia que cada segundo era importante. Ele sabia que quanto mais rápido Jesus chegasse à casa dele, mais rápido o problema seria solucionado. Eu não sei se você já passou por alguma coisa assim na sua vida, de que você pede, você busca o Senhor em oração, porque você sabe que o tempo é curto para resolver aquilo que está lhe trazendo angústia. Diante dos seus olhos, o tempo é muito curto. Deus precisa resolver logo. E no seu coração desperta um sentimento de ansiedade para que Deus resolva logo. Tudo que você quer é que o Senhor responda logo a sua oração. Eu creio que o coração de Jairo também tinha essa ansiedade. De que Jesus fosse logo, de que Jesus não se demorasse mais ali. Mas Jesus para. Ele não demorou muito para curar aquela mulher. Na verdade, foi automático. Ela toca nas vestes de Jesus e na mesma hora o corpo dela é curado. Ele parou para falar um pouco com ela, não para curá-la. No entanto, para Jairo, cada segundo era precioso. Será que Jesus chegaria a tempo de fazer algum bem para sua filha? Enquanto Jesus falava com a mulher, que imediatamente foi curada e se encheu de alegria, os amigos de Jairo lhe trouxeram a triste notícia de que sua filha única havia morrido. E agora? E agora? Tinha mais solução? Qual o sentimento? Qual o sentimento que alcançou o coração de Jairo naquele momento? Qual o sentimento que comumente alcança o coração de uma pessoa nessa situação de Jairo? A notícia foi devastadora. Então, esses amigos lhe disseram que não incomodasse mais Jesus. Afinal, não havia mais nada a fazer. Não havia mais nada a fazer. Enquanto houvesse fôlego, enquanto aquela menina estivesse viva, por mais doente que tivesse, parecia haver uma esperança. Mas agora, ela estava morta. O tempo para a lamentação havia chegado. O que significava que pranteadores e flautistas especiais estavam contratados e os arranjos para o enterro já estavam sendo feitos. Eles tinham a prática de contratar pranteadores. Fazia parte da cultura dos judeus naquele tempo, naquele período. Então, pranteadores profissionais, pessoas que chorassem, pranteassem pela morte das pessoas, eram contratadas e pagas. Então, a casa
já estava recebendo os pranteadores. A casa já estava recebendo as pessoas que fariam parte do velório daquela menina. Jesus ouviu a notícia que os amigos tinham trazido a Jairo. Não só Jairo ouve a notícia, mas Jesus também ouve. Ele estava bem a par da situação, mas demonstrou confiança e segurança na presença do chefe da sinagoga. Deu-lhe esperança e segurança quando disse: não temas, crê somente. Talvez essa seja a palavra de Jesus para você nessa manhã. Diante de uma circunstância, de uma situação que parece que é uma situação de morte. E eu não estou falando só na morte física. Eu estou falando num relacionamento que parece estar morto. Eu estou falando em circunstâncias que parecem que não há mais esperança, que não vai haver mudança mais nenhuma. Talvez seja essa a palavra de Jesus para o seu coração nessa manhã. Não temas. Crê somente. Crê somente em quem? Crê somente em quê? Jesus, em outras palavras, estava dizendo para Jairo: Jairo, não se deixe levar pela circunstância. Creia somente em mim. Creia somente em mim. Eu creio que muitos de nós, diante das lutas, temos que lembrar dessa palavra de Jesus para Jairo. Não olhe, não foque sua atenção demasiadamente nas circunstâncias adversas. Creia somente em mim. Querido, Jesus está caminhando conosco. Jesus estava caminhando com Jairo até a sua casa. E todo cristão tem Jesus ao seu lado na caminhada da vida. Uma vez que nós nos voltamos para Deus arrependidos dos nossos pecados, crendo no Filho dele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus, quando tomamos essa decisão, passa a caminhar conosco. Em todo o tempo, em todas as lutas, em todos os momentos, nos altos e baixos, nas montanhas, como dizemos metaforicamente, e nos vales, nos momentos de muita angústia e nos momentos de muita alegria. Jesus está caminhando conosco. Ele está ao nosso lado. Então não olhemos para as dificuldades. Tem gente que vive a vida só focado nos problemas, nas faltas, nos insucessos, nas tribulações, nas doenças, quando o nosso foco deveria ser em Jesus. Saber que Ele está caminhando conosco faz toda a diferença. Olhar para Ele, tranquilizar o coração de que Ele cuida de nós em todo o tempo. Tranquilizaria muito o nosso coração. Era isso que Jesus queria que Jairo sentisse naquela hora. Paz, segurança, tranquilidade. Cresce somente em Jesus, porque só a confiança plena nele traz ao nosso coração tranquilidade no momento da dor. Jairo tinha mostrado fé quando foi ao porto com o seu pedido por auxílio. Ele cria que a única pessoa que podia ajudá-lo era Jesus. Agora o mestre lhe dizia para não temer, mas continuar a crer. O fato de que a morte tinha entrado no círculo familiar de Jairo fazia com que fosse difícil crer e não temer. Ele sabia que Jesus podia curar os doentes, porque havia várias pessoas em Cafarnaum que Jesus tinha tornado saudáveis. Um paralítico, o filho de um oficial, o criado de um centurião e a mulher com hemorragia. Mesmo assim, ele achava que seu caso era diferente. A sua filha estava morta.
Será que Jesus, que tinha curado muitas pessoas, poderia ressuscitar alguém, levando da morte para a vida? Jesus entendia o que se passava na mente de Jairo e logo agiu para livrá-lo de sua aflição. Ele disse a Jairo que não desse atenção aos seus amigos, nem à triste notícia que eles haviam trazido. Havia chegado o momento de colocar toda a sua confiança em Jesus. O temor diante da morte é compreensível, mas ter fé em face do medo é louvável. Quando Jairo levou Jesus até sua casa, os pranteadores e flautistas contratados já haviam chegado e estavam chorando alto e batendo no peito, porque era assim que eles faziam. Choravam alto por causa do morto, do defunto, e batiam no peito. No mesmo instante, Jesus assumiu o controle da situação e não permitiu que ninguém entrasse na casa, exceto Pedro, João e Tiago, com o pai e a mãe da criança. O barulho era intenso, mas quando Jesus apareceu, todos se aquietaram. Ele perguntou aos pranteadores e músicos por que estavam chorando alto e se lamentando. Ele simplesmente lhes disse: a criança não está morta, mas dorme. Suas palavras causaram risadas altas, pois todos sabiam que ela estava morta. Ao mesmo tempo, essas risadas demonstravam que eles não eram sinceros e que a tristeza deles era apenas uma demonstração externa. Jesus, os pais da menina e os 3 discípulos entraram no quarto em que ela estava deitada. Então Jesus pegou na mão da menina e disse na língua aramaica, que era falada na casa. Era a língua que os pais conheciam. Talitá cumi, que significa menina, levante-se. Ou menininha, levante-se. Então, na privacidade daquele aposento, o milagre da ressurreição ocorreu. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, concedeu vida a essa menina. Embora o seu dom de vida terminasse quando a morte finalmente viesse buscá-la de novo, porque ela não viveu aqui nesse mundo para sempre, chegou o dia da sua morte lá na frente. Nesse momento, ela completava o círculo familiar de novo. Nesse momento, aquela menininha voltava a alegrar aquela casa com a sua vida. O milagre que ocorreu na casa de Jairo manifestou o poder de Jesus sobre a morte e o túmulo. Satanás e seus anjos não tiveram a palavra final sobre a vida e a morte, mas Jesus, o doador de vida, possui autoridade absoluta. Sua ordem, dada em palavras simples à garota de 12 anos, foi suficiente para trazê-la de volta à vida. Ele não pronunciou fórmulas mágicas, nem encantamento algum, e não levantou varinha de condão. Ele simplesmente disse à filha de Jairo que se levantasse. No caso dos profetas Elias e Eliseu, para que cada um deles trouxesse um menino morto de volta à vida, claro que a partir do poder de Deus neles, eles foram apenas instrumentos. Esses 2 profetas oraram a Deus e se deitaram sobre o morto. Lembra da experiência dos profetas Elias e Eliseu? Está lá no Antigo Testamento, leia, para que você veja essa experiência. Eles se deitaram, oraram várias vezes e se deitaram sobre o morto. Eles fizeram isso mais de uma vez e o morto voltou à vida. Em contraste, aqui nessa experiência, Jesus não orou, não tocou o corpo morto, mas só falou e a menina voltou à vida. Não foi uma reanimação de um corpo físico que ainda estava vivo. Foi um milagre realizado por Jesus, o autor e sustentador da vida. O Filho de Deus, o governador do universo,
Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse isso. Jesus disse duas coisas aos pais dela, para não contarem a ninguém sobre o milagre que havia acontecido e para darem à menina algo para comer. A ordem de não informar as pessoas sobre o que havia acontecido soa incoerente. Logo que ela saísse do quarto, parentes, amigos e vizinhos veriam a menina e a notícia se espalharia. Contudo, Jesus não queria que esse milagre se tornasse conhecido extensamente e assim atrapalhasse sua obra, que já estava sendo dificultada pelas autoridades religiosas. Nós sabemos que por conta dos milagres e de se espalhar essa notícia rapidamente no meio do povo judeu, muitas pessoas vinham para serem curadas. E nós sabemos que não foi só isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele veio principalmente para pregar o evangelho, para ensinar sobre Deus, para revelar Deus através do ensino da sua palavra. Então, isso estava sendo dificultado, até o ensino estava sendo dificultado, porque as pessoas estavam muito carentes naquela época, eram pessoas empobrecidas, eram pessoas que, quando adoeciam, não tinham muitas vezes recurso para ir nem aos médicos que existiam naquela época. E muitos vinham até Jesus para receberem a cura. Isso atrapalhava um pouco. Então, por conta disso, muitas vezes que Jesus curou, ele orientou, olha, não espalhe a notícia. Mas era impossível. Era impossível, porque logo, todos que viram o milagre acontecer, naturalmente iam falar a respeito dele. E nós sabemos que os milagres de Jesus e que a fama dele logo repercutiu mal nos ouvidos das autoridades religiosas. Essas autoridades, por inveja de Jesus, planejavam a sua morte. Começaram a planejar a sua morte. Né? Nós falamos sobre isso na lição passada. Então, por conta disso também, Jesus queria que as pessoas se mantivessem um pouco em silêncio em relação aos milagres. A instrução para que se desse à menina algo para comer teve o propósito de indicar que ela deveria reassumir uma vida normal, comendo e bebendo. Os dias de sua doença tinham chegado ao fim. E agora ela poderia reassumir suas atividades diárias. Jesus governava tanto o ato sobrenatural de levantá-la dos mortos, quanto a atividade natural de fazê-la comer e beber. Então, essa menina estava pronta para voltar à sua vida normal. Jesus sabia que ela estava enfraquecida, talvez muitos dias sem se alimentar. Precisava do pão material. E Jesus orienta os pais daquela menina para fazer isso. Né? E aí nós vamos agora para os pontos a ponderar. O anjo da morte é um poder fortíssimo do qual nenhum ser mortal pode escapar. Os seres humanos conhecem a inevitável certeza da morte que todos precisam encarar. Todos precisam morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Portanto, nenhum ensinamento que fala sobre ficar vagando ou o espírito ficar vagando por aí, ou mesmo ou qualquer outra coisa que se pregue por aí, se ensine, é falso. A Bíblia diz que depois da morte, cada um vai se apresentar diante do tribunal divino. Todos. Mas Jesus venceu a morte ao ressuscitar mortos. Ele fez com que todos soubessem que aquele que nele crê será levantado dos mortos para viver com ele eternamente. Essa é a linguagem da fé em Cristo.
Será que Deus responde às orações que são feitas em fé? Mais um ponto para a gente ponderar aí a partir da lição de hoje. A primeira é que a morte é inevitável e que segue-se o juízo após da morte. O segundo ponto começa com um questionamento. Será que Deus responde às orações que são feitas em fé? Ele escuta as nossas orações? Às vezes não há nenhuma resposta e parece que os céus estão fechados. Embora pareça que Deus não nos ouve, Ele por vezes está experimentando a nossa paciência para fortalecer a nossa fé. Foi por isso que Jesus disse a Jairo para não temer, mas que continuasse a crer. Então, muitas vezes, Deus não responde de imediato às nossas orações, mas o tempo de espera é um tempo de tratamento de Deus na nossa vida. É um tempo que Ele está desenvolvendo algumas coisas dentro de nós, que Ele está desenvolvendo a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança. Nada acontece por acaso. Durante todo o seu ministério, mais um ponto a ponderar. Durante todo o seu ministério, Jesus repetidamente dizia a seus discípulos e a outros as seguintes palavras: não temam. O medo afugenta a fé, mas a fé espanta o medo. Quem tem fé tem a convicção de que essa fé vai vencer o medo, porque o medo sempre é espantado pela fé. A fé é mais forte do que o medo. A Bíblia nos ensina a manter nossos olhos da fé fixos em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus tanto é autor da nossa fé, foi Ele que colocou a fé no nosso coração, quanto Ele é aquele que está aperfeiçoando a nossa fé, trabalhando a nossa fé dentro de nós. A Bíblia diz, Jesus diz que Ele está intercedendo por nós constantemente diante do Pai. E essa intercessão tem um propósito. Jesus quer que nós cresçamos espiritualmente, que haja maturidade cristã na nossa vida. Então, muitas experiências que temos servem com esse objetivo, para nos amadurecer. E o último ponto a ponderar é: Jesus veio consertar aquilo que está quebrado pelo pecado. O primeiro Adão viveu num mundo perfeito, criado por Deus, mas sua desobediência lançou uma sombra de longo alcance sobre o lindo mundo de Deus. A morte entrou na sua criação e reinou suprema. Por causa de Adão, a morte física entrou na criação. E por isso todos nós sofremos, porque somos descendentes de Adão. E por isso temos que amargar a consequência de Adão ter virado as costas para Deus, Adão e Eva. Então a morte entrou na criação por consequência do pecado deles. Porém, Jesus, que o apóstolo Paulo chama de segundo Adão, ele veio para trazer restauração e finalmente acabar com o pecado. A ressurreição da filha de Jairo, do jovem de Naim e de Lázaro foram precursoras, antecipadas da ressurreição final no fim dos tempos. Jesus morreu na cruz, ressurgiu dos mortos para viver eternamente e venceu a morte. Contudo, o poder da morte permanece até a consumação. Naquele tempo, corpos e almas serão reunidos em glória para viver com Jesus no mundo renovado. Isso então será o céu na terra. Então, quando Jesus ele ressuscita aquelas pessoas durante o seu ministério, aquilo ali está indicando, está mostrando de que Jesus veio para vencer a morte. Quando Jesus morreu, ele venceu a sua própria morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E a partir da sua morte na cruz e da sua própria ressurreição, ele vence o poder da morte sobre a humanidade.
isso vai se consumar na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele prometeu que faria isso, e ele vai fazer no tempo que o Pai determinou para que isso acontecesse. E eu quero dizer e lembrar que Jesus falou sobre sinais que antecederiam a sua segunda vinda. E se você é um estudante da palavra de Deus, você sabe que esses sinais têm se cumprido. Portanto, nós cristãos esperamos a vinda de Cristo para logo, para muito breve, porque os sinais se intensificam, o cumprimento dos sinais se intensificam a cada dia. Então, Jesus prometeu que na sua segunda vinda, todos os mortos vão ressuscitar. E para aqueles que seguem a Ele, para os seus servos, a morte nesse momento será vencida completamente. Não haverá mais morte física depois dessa ressurreição. Portanto, os servos de Jesus vão viver com ele por toda a eternidade e não mais sofrerão esse castigo tenebroso, porque a morte é um castigo tenebroso para o pecado de Adão e Eva. É um castigo compatível com o pecado de Adão e Eva e que, infelizmente, alcançou a toda a humanidade, todos os descendentes deles. Como a morte é amarga, como a morte é triste. A morte é a separação. É separação. É separação das pessoas que amamos. É separação do corpo. Porque há a separação mesmo entre o espírito e o corpo. Nós sabemos disso. Então, a morte é separação, a morte é triste, a morte é cruel. Mas o nosso Jesus, ele veio a esse mundo para vencê-la. E ele venceu. E glórias ao seu nome por isso. Nós cristãos temos essa esperança viva no nosso coração, de que após a ressurreição, na segunda vinda de Cristo, esse castigo não mais alcançará o povo de Deus. Jairo, concluindo, Jairo viveu um momento de agonia e tristeza, mas teve uma fé firme colocada no Senhor Jesus. Em vez de se entregar ao desespero, ele foi em busca de Jesus e depositou nele toda a sua esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, quando não havia mais nenhuma esperança humana que pudesse justificar sua fé, ele continuou crendo nas palavras de Jesus e sua fé foi honrada. Jesus é nosso pastor. Ele é nosso único abrigo, nossa rocha firme. Nos momentos da vida em que ninguém pode nos consolar, em que ninguém pode nos ajudar, em que nenhuma esperança humana pode ser encontrada em nosso coração, em que a razão humana afirma que não há mais o que fazer, ali está Jesus, pronto para ouvir nossas orações e nos atender conforme a grandeza da sua graça. E aqui nós finalizamos com essa palavra, com essa frase. Conforme a grandeza da sua graça. Que graça. A palavra graça significa dom imerecido. Algo que não merecemos. Como é grande a graça de Deus. Como essa graça nos alcança a cada dia da nossa vida. Como essa graça ainda pode nos alcançar até o fim dos nossos dias nessa terra. Que graça maravilhosa, que graça que nós não entendemos. Porque a graça de Jesus vem como fruto do seu amor, como fruto da sua bondade, como fruto da sua misericórdia. E quão extenso é isso, de forma que nós não conseguimos, com as nossas limitações humanas, compreender. Que Deus nos abençoe ricamente nesse dia,
Que você tenha um dia feliz na presença do Senhor. Um dia que você compreenda muito bem o amor dele por você,